Se você investe na renda fixa, se você investe em ações, você pode fazer o uso de opções para maximizar o rendimento desses investimentos. E aí você ainda pode ter uma renda mensal através das opções. Então nesse vídeo aqui eu vou fazer um passo a passo de como que você pode fazer isso. E também vou falar com vocês qual foi a virada de chave nos meus investimentos que eu passei a ter lucro aí frequentemente com opções. Vou explicar então passo a passo como você pode fazer essa renda mensal usando seus ativos e vou dar a dica aí que foi minha experiência que eu acredito que vai ajudar você bastante aí nos seus investimentos. Olá, Rubens aqui do canal O Estrategista e aqui a gente ajuda as pessoas a investir melhor e gerar renda no mercado de opções. Então esse vídeo é exatamente sobre o que a gente faz aqui no canal, o que é gerar renda no mercado de opções, como que isso pode ser feito. Então vou dividir esse vídeo aqui em duas partes, vou falar o que é gerar renda, o que não é gerar renda com opções, quais são os riscos, o que você vai estar perdendo se você não fizer isso. E aí eu vou compartilhar minha experiência, né? O que mudou para mim ali que eu comecei a fazer diferente, que eu passei a ter lucros frequentes e um retorno aí acima da média, depois que eu passei a fazer o uso de opções. Então depois que eu fazer essas explicações, a gente vai ver na prática, né? Como que você faz tudo isso na prática, para você já começar aí fazer suas operações, ou entender como essas operações são feitas na prática. Bom, então, o que é o mercado de opções? Eu já fiz um vídeo, na verdade no último vídeo aqui no canal, eu falo o que é o mercado de opções, explico qual a diferença entre o mercado de opções e o mercado de ações, eu vou deixar esse vídeo na descrição. Tá? Então nesse vídeo aqui eu vou focar só como que a gente gera renda, né? Tá? Então para a gente entender isso, a gente pode entender um pouquinho, né, qual que é o propósito das opções, né? O propósito do mercado de opções, ele é para gerar, por exemplo, os investidores poderem fazer um seguro. É no mesmo caso de um negócio, né? A gente precisa de seguro nos negócios. E os investidores podem fazer seguro, e é muito usado as opções, e o mercado futuro é usado nas commodities. Empresas, às vezes, querem garantir o preço do petróleo, o preço do açúcar, por exemplo, elas usam o mercado de derivativos para se assegurar e evitar quebrar, né? O preço, às vezes, dispara no mercado internacional. Então, esse é o mercado de derivativos. Tá? Essas pessoas compram um seguro. No caso das opções seria put, né? Ou a pessoa compra o direito de comprar um ativo, que é a call, né? De repente, por algum motivo, o investidor ou não tem dinheiro ou não quer arriscar no exato momento, ele pode comprar o direito de compra. Se você pensar no direito de compra, no caso da call, é na mesma coisa que a gente pensar num depósito, né? A gente paga um depósito para garantir a compra de um produto e a gente paga por isso, tá? Então, tem esses dois lados. Essas pessoas, por algum motivo, elas estão comprando. Tá? E a gente, no caso, a gente vai focar na venda. Se a gente quer gerar renda no mercado de opções, a gente tem que fazer a venda. Então, por isso, a gente vai vender. Para gerar renda, a gente faz a venda de call e a venda de put. Para gerar uma renda, você tem que, né, de alguma forma, vender alguma coisa. Só que a gente não vai fazer aleatoriamente. Quando a gente vai fazer uma venda de put, o nosso risco, a gente tem que entender o risco, que é o risco de comprar ação pelo preço que a gente escolher no contrato. E no caso da call, a gente vai vender a call, então a gente vai vender para alguém o direito de comprar as nossas ações a um determinado preço no futuro. Mas, novamente, a gente não vai fazer vendas aleatórias, a gente vai fazer quando for vantajoso para nós. A gente vai ver quando é mais vantajoso e aí a gente faz. Na verdade, no final, se você entender isso bem, é um ganha-ganha. Você vai estar ganhando de qualquer resultado que aconteça no mercado. Tá? Então, não são vendas aleatórias, são vendas quando a gente quiser fazer e quando a gente achar que é vantajoso para nós. E isso eu queria que você entendesse que no mercado de opções você pode, né, iniciar essa operação, diferentemente do mercado de ações. No mercado de opções você pode iniciar vendendo. Então, de repente, eu não tenho nenhuma opção, eu não tenho nenhuma ação, que é o ativo subjacente que a gente fala, né, uma ação. A opção, ela deriva do preço da ação, explico isso no último vídeo. Então, de repente, eu não tenho nenhuma ação relacionada com a opção, eu não tenho nenhuma opção, eu posso iniciar vendendo. Eu vou lá, posso iniciar a operação fazendo a venda da put. Eu posso iniciar a operação fazendo a venda da call. Tá? No mercado de ações, a gente sabe que isso só pode acontecer, você só vende uma ação normalmente quando você já tem essa ação em carteira, aí você vai lá e faz a venda. Então essa é a diferença no mercado de opções, eu posso iniciar vendendo sem ter nenhuma opção em carteira. Agora, uma coisa que as pessoas confundem muito quando a gente vai explicar opções para quem está começando no mercado, ela confunde com outras coisas. Então o que não é opções, né? Opções, gerar renda com opções, não é nada de ganhar dinheiro rápido, a gente vai usar aí os juros compostos, claro que a gente vai ter um retorno alto, mas não é nada de você ficar rico muito rápido. E também as pessoas confundem quando você vai explicar do básico, não tem nada a ver com aluguel de ações, não é operar vendido, não é operação a termo, tá? Não é day trade, isso são operações relacionadas com ações. O mercado de opções é um outro mercado separado. Apesar que no mercado de opções você consegue fazer day trade, tá? Mas tem essa divisão. A gente tem o mercado de ações
e o mercado de opções. Eu queria explicar isso porque isso gera confusão. Agora, qual que é a oportunidade, né, o benefício de você fazer isso? Por exemplo, conforme eu falei no início do vídeo, se você tem ações em carteira, você pode usar essas ações como garantia para fazer venda de opções. Se você tem renda fixa, você pode usar essa renda fixa para fazer venda de opções e ter mais rendimento ainda. Então, com isso, você vai maximizar o retorno desses investimentos. Você vai fazer uma venda de put, por exemplo, você tem só sua renda fixa, você usa a sua renda fixa que já está rendendo, e aí você faz uma venda de put e você vai receber o crédito, né? Quando a gente fala em venda de opções, tem o prêmio, então a gente vai receber esse prêmio, né? Conforme eu vou explicar isso aqui um pouquinho mais pra frente também. Tá? Então, essa é a oportunidade, né? Você vai gerar uma renda extra que pode ser, dependendo aí, conforme você vai avançando nas opções, vai aprendendo mais, você vai se especializando e os retornos vão aumentando. Mas no começo a gente começa aqui do básico, fazendo venda de call e venda de put. Depois vai aumentando, mas requer um pouquinho mais de experiência. E outra coisa importante também é que no mercado de opções existe centenas de estratégias, tá? Então, não são todas que são efetivas. Eu já testei várias, né? E a estratégia de renda, você consegue ter uma probabilidade maior de lucro. E isso aqui eu vou mostrar na prática, tá? Então, tem estratégias, por exemplo, uma estratégia que eu não faço, borboleta, né? Se você não vai entender agora, mas borboleta são 4 opções juntas, você tem que acertar um alvo lá no vencimento da opção. Isso aqui é um caso de outro vídeo, mas tem estratégias que são muito especulativas, você tem que acertar. Então, por que eu gosto de fazer vendas de opções? Eu não preciso estar certo. Conforme você vai seguindo no vídeo aqui, você vai entender esse conceito. Eu não preciso estar certo. O que acontecer, eu vou ter um lucro, ou eu vou comprar ação mais barato, ou eu vou vender minha ação mais caro. No decorrer do vídeo você vai entender isso aqui. Isso aqui é o que eu explico, né? Que eu ajudei já várias pessoas aí. Se você não sabe ainda, eu escrevi um livro Renda Passiva e Mensal com Ações, para você gerar renda com as suas ações fazendo a venda coberta. Tá? E tem lá na Amazon tem vários comentários, tem várias gente fazendo, o pessoal gerando renda todo mês lá. Tá? Então, eu queria também falar um pouco disso. Existem várias estratégias no mercado de opções. É uma coisa que eu vejo que o pessoal erra muito, é às vezes a pessoa também não entender. Quando você faz venda de opções, você tem obrigação, você recebe um prêmio. Esse prêmio entra na sua conta. Só que aí você tem algumas obrigações. E as pessoas às vezes não levam isso em conta e vende mais do que ela tem a capacidade de cumprir com a obrigação, né? Se você vende put, você tem a obrigação de comprar as ações, eu vou explicar na prática. Se você vende call, você tem a obrigação de vender. Então, às vezes a pessoa vende uma call coberta e depois não quer vender as ações, ou faz a venda de put e não quer comprar as ações. E aí a pessoa tenta entrar no modo trade, né? Que é fazer rolagem. Claro, rolagem é uma técnica interessante de fazer, tem mais lucro, mas se você as pessoas às vezes não levam isso em conta. Então no último cenário, para você não tomar prejuízo, às vezes você tem que assumir esse risco de comprar as ações. E o que acontece muito também é nas estruturadas. O pessoal na estruturada, como exige um capital menor, o cara às vezes começa a ganhar e aí vai aumentando os lotes e depois não pode cumprir e tem um prejuízo grande. Tá? Então esse é um erro que o pessoal faz muito. Tá? Agora, para mim, o que foi a grande virada de chave, né? Foi incluir conectar, né, adequar essas estratégias de opções com a análise com os meus investimentos de longo prazo. Então eu faço venda de put em ações que eu quero comprar, por exemplo, que eu não me importo em comprar por aquele preço. E eu faço venda de call em uma ação que eu já subiu muito na minha carteira, não vou ficar preocupado se eu tiver que vendê-la. Na verdade eu vou vender mais caro. Então o segredo é você entender um pouquinho de análise fundamentalista. Você pode procurar um auxílio de casa de análise, vale muito a pena. Ou se você já tiver um preço-alvo de ações, fica mais fácil, né? Ações que você já tem em carteira, que você já sabe o preço que você quer comprar nas ações, e aí você vai fazer venda de put. E aí você consegue, às vezes, pagar mais barato do que o preço que está no mercado. Quando eu falei de rolagem, não é que eu não faço, eu faço rolagem às vezes, você traz mais crédito, mas se você assumir esse compromisso de comprar, você, às vezes, compra a ação mais barata e evita prejuízo. Então você vai estar trazendo crédito e comprando ações mais barato. Essa parte agora aqui, eu vou explicar tudo isso na prática e vocês vão entender isso aqui. Bom, essa aqui é a plataforma Profit Pro. Eu uso ela, na verdade ele é o XP Trader, né? É da Nelogica. É uma versão do Profit. E aí se você tiver um assessor, você vai ter algum benefício, talvez conseguir de graça o XP Trader, né? E aí você vai ter que adicionar o módulo opções para ter acesso a essa ferramenta. Tá? Não sei como quer, ver com o seu corretor o que você consegue, mas o XP Trader aí com corretores
você consegue aí ele de graça e você pode adicionar o módulo opções. E às vezes tem algumas promoções lá no site da XP que vale bem interessante, o custo fica baixo. Então essa aqui é uma forma, né? Essa plataforma aqui ela vai dar tudo que a gente precisa para operar. Se você não tiver uma plataforma profissional, normalmente nós recomendamos o site opções.net.br. Aqui você consegue pesquisar as opções, né? Se eu vou clicar aqui, clico aqui em grade de opções nova, que é o que eu gosto de usar. Seleciono aqui a ação que eu quero operar. Aqui eu posso selecionar, por exemplo, a Vale. E aqui eu tenho as calls e puts, eu seleciono o período. Eu vou falar sobre tudo isso lá no Profit. Mas eu estou mostrando aqui que aqui você pode fazer isso também. De repente, se eu quiser vender uma put, eu venho aqui e aí como que é? Depois que eu descobri a opção, eu preciso descobrir o código dessa opção. E aí eu copio esse código, vou lá no Home Broker da corretora. Da mesma forma que você compra e vende ações, você pode comprar e vender opções. Conforme eu já falei, com opções você pode iniciar vendendo, mesmo sem ter as ações, mesmo sem ter nenhuma opção aqui. Nesse caso da Vale. Não tenho ações, não tenho opções, eu posso lá iniciar vendendo esse contrato. E aqui é o prêmio, né? E o prêmio, quem vende recebe o prêmio e quem compra essa opção paga o prêmio. Então se você vender, você vai receber esse prêmio. Você pode usar sua renda fixa ou até suas ações como garantia e maximizar o retorno desses investimentos. É assim que eu faço e é assim que você pode fazer também. Mas tem que entender os riscos, tá? Então agora a gente vai voltar lá no Profit. E aí eu vou explicar aqui para vocês como que eu seleciono as opções, como que eu misturo com a análise fundamentalista para fazer uma forma aí ter um alto retorno e uma forma segura. Bom, então eu estou aqui de volta aqui no Profit da XP, né, que é o XP Trader, uma versão do Profit da Nelogic, e eu adicionei o módulo opções. Agora a gente clica aqui em estratégias, vai carregar lá toda aquela aba que eu já tinha mostrado para vocês, e aqui a gente já tem todas as informações para operar, para selecionar a opção que a gente quer operar e fazer a operação aqui dentro mesmo, tudo mais fácil. Tá? Então eu vou fazer aqui uma operação na Petro. E aí eu vou explicar para vocês a parte racional como a gente conecta, né, com a análise fundamentalista. E aí você vai entender do jeito que eu opero, que você pode fazer também. Então eu vou começar um pouquinho, né, a gente pode fazer a venda de calls, a venda de puts. Aqui, quando a gente vai fazer venda de opções, se você já leu meu livro, você já entende isso. Vou explicar bem rápido isso aqui. A gente gosta de vender opções próximo ali dos 30 dias para o vencimento. Porque tem um cálculo aí na fórmula matemática das opções que ela perde mais valor. Ela perde um valor acima do normal. O valor que ela perde de tempo é mais rápido, né? Opções, se você não entende, quanto maior o tempo, maior é o valor da opção. É como se fosse um contrato de seguro, por exemplo. Quanto maior, você faz um seguro de 6 meses ou de 1 ano, quanto maior é o custo. E as opções são a mesma coisa. Como a gente não tem aqui nenhuma opção próxima de 30 dias, a gente está mais ou menos que no meio, né? Então, nesse caso aqui, eu vou selecionar essas opções, faltando aqui 23 dias até o vencimento. E aí aqui eu tenho as calls e as puts. Então, uma vez que eu decido qual opção eu vou vender, eu vou clicar aqui nela e a gente já faz a venda, ou a compra, né? Agora, por que eu estou aqui na Petrobras e eu não estou fazendo, por exemplo, venda coberta? Eu tinha algumas ações da Petrobras, eu estava fazendo venda coberta até nesse ponto. Por aqui, né, eu fiz algumas vendas cobertas. E agora eu estou mais interessado um pouco na venda de put. Tá? Porque na minha estratégia de adquirir ações, eu não me importo de comprar a Petrobras por volta aqui dos 26, 25. Aqui nessa área dos 20 aqui, eu acho que é um preço que eu não me importo em comprar e guardar na minha carteira de longo prazo. Então, por isso eu faço a venda de put. Por quê, né? Vamos olhar aqui. Então, aqui eu tenho as calls e as puts. Aqui eu tenho o preço que ela está sendo comercializada, os compradores e vendedores. E aqui a gente tem o strike, né? Então, imagine que eu seleciono aqui o strike de 26. Tá? Então, a ação está 27,70. Eu pego esse strike aqui de 26,02. Então, eu vou fazer a venda, né? Como eu quero vender, tem essa outra pessoa que vai estar comprando, tá? Essa pessoa está comprando por algum motivo, ela está fazendo um seguro, essa pessoa pode estar montando uma operação estruturada lá, em opções tem operações estruturadas, como borboleta, Ion Condor.
talvez ela tá ali fazendo, não quer dizer que necessariamente que esse cara que está querendo comprar aqui, que ele está comprando um seguro, tá? Mas isso aqui é um tópico mais avançado. Mas eu sei que eu quero fazer a venda, então eu seleciono aqui venda. Então, uma vez que eu fizer a venda, eu estou fazendo uma venda de uma put. Esse prêmio aqui, que é 48 centavos, eu vou receber ele. Vai cair na minha conta. No D+1, né? Em um dia mais ou menos, aí ele está na minha conta. E aí o que vai acontecer? Então você vê que o strike dessa opção ele é 26,02. Então eu vou vir aqui, vou marcar aqui mais ou menos onde que está esse strike. Ele está mais ou menos aqui. Aqui, exatamente. A ação está aqui 27,70, esse strike está 26,02. E o que acontece agora, né? Estou fazendo essa venda, aqui é put, aqui é o contrato. A gente não precisa decorar o número aqui, porque a gente pode fazer tudo por aqui. O strike e o valor. E as opções elas são comercializadas no mínimo de 100. Então, se eu fizer essa operação, eu vou receber esses 48 centavos. Como é no mínimo 100, eu vou receber aqui R$48 de crédito na minha conta. Eu posso fazer 200, 300, 400, conforme mais eu faço. E são sempre no mínimo de lotes em 100 em 100. Tá? Agora eu vou voltar aqui para 100 só para você entender o risco, né? O que vai acontecer agora? A ação está aqui em cima, nessa linha, nessa área. E o strike que eu estou vendendo está aqui no 26. E aí o que acontece? A ação está no 26. O que vai acontecer com essa opção? Então agora eu recebi esses R$48, que é equivalente a 100 opções. E aí o que vai acontecer? A gente tem aqui faltando os 20 e poucos dias lá até o vencimento. E a ação está aqui nesse ponto, né? Está por aqui. A ação pode subir, a ação pode cair até aqui, ficar aqui de lado. Ela pode voltar a subir. Desde que ela não caia abaixo, ela pode ficar até aqui, 26,02 centavos, até o preço. Se ela ficar aqui, por exemplo, a ação vai ficar até o vencimento. Essa opção ela vai perdendo valor. Então, eu posso, depois que eu mandar essa ordem, a ordem vai estar aberta. E se a ação nunca cair abaixo dos 26, que é o strike da opção que eu vendi, essa opção vai desaparecer completamente. Tá? Ela pode ficar aqui, perto dos 26,2, desde que ela não fique abaixo dos 26,2, essa opção ela vai perdendo valor. E se ela subir, também, né? Desde que ela fique aqui, desse ponto aqui da linha para cima, essa opção ela vai perdendo valor. E aí esse crédito vai ficar na minha conta. Tá? E aí o que acontece? Tá? Se eu, por exemplo, usei eu faço isso muito com o Tesouro Direto. Então estou recebendo no Selic, né? Estou recebendo meu rendimento no Selic. E aí recebo mais esse crédito. Então eu maximizo minha renda fixa bastante com opções. Agora, o que acontece, né? Por exemplo, eu iniciei essa operação aqui, vai estar lá 48 na minha conta. Essa opção, conforme eu falei, o tempo vai passando, ela vai perdendo valor também. Imagine que eu compro ela por 10 centavos de volta, né? Então eu iniciei a operação vendendo, recebi um crédito quando você vende. E aí eu posso reverter essa operação. Aí eu vou receber, eu pago, né? Então se eu recebi 48 e pago 10 centavos, eu ganho 38. Tá? Então essa opção ela vai perdendo valor conforme o tempo vai passando. Eu posso reverter antes. Então, primeiro, né, eu posso reverter antes, isso é reverter antes. Se eu não reverter, chegando aqui a data de vencimento dessa opção, essa opção vence no dia 23, aqui no 12 de dezembro, 16 de dezembro, que é daqui 23 dias úteis. Se eu não reverter essa opção e a ação não cair abaixo aqui dos 26, a opção desaparece completamente. Aí eu fico com o valor integral. Então, essas são dois cenários. Agora, vamos falar um pouquinho de quando acontece o contrário, né? Imaginar agora que a ação ela está aqui, eu fiz essa operação, né? Strike aqui 26, então a ação está aqui no 27. E a ação está aqui no 27, ela passa do meu strike e ela começa a cair. A ação fica por aqui, ou cai mais. E aí o que acontece? Essa opção que era 48 centavos, ela pode estar valendo, sei lá, R$1. Então se eu quiser reverter agora, eu vou pagar 1
1 vezes 100, que é um contrato, é 100. Aí eu vou estar no prejuízo. Eu recebi 48, pago 100, eu estou no prejuízo aí de 52, né? Então, o que acontece? Quando eu estava começando a fazer operar opções, eu queria mais ser um trader ativo, né? Fazendo o gerenciamento ali. E aí, dá para fazer, só que requer muito trabalho isso. Agora, quando você adequa a sua estratégia de longo prazo, se isso aqui acontecer, a ação cair aqui e ficar abaixo, eu posso fazer rolagem, tá? Mas não se preocupe, isso é um termo um pouquinho mais avançado. Mas eu posso deixar rolar isso aqui. Em vez de eu reverter no prejuízo, pagar o 100, eu levo até o vencimento aqui, esses 23 dias úteis. E aí o que vai acontecer? Como eu vendi, né? Eu vendi a alguém o direito de... A pessoa que comprou essa put, ela pode vender as ações. Eu tenho obrigação de comprar, esse é o meu compromisso. Então você tem que entender esse seu compromisso para você não aumentar muito os lotes aqui. E se você pode cumprir com esse seu compromisso. Aí eu posso pegar lá meu Tesouro Selic e falar para a corretora, ó, eu vou deixar para exercer. E aí o que isso vai acontecer? O meu strike é 26,02, né? Que está aqui. Aí eu vou ter que comprar essas ações a 26,02. Então, se você comparar com a pessoa que comprou quando as ações estavam a 26, eu já estou pagando mais barato. Porque nesse ponto aqui, quando a ação estava a 26, ninguém sabe o que ia acontecer, né? Tem gente que comprou aqui. E a ação caiu agora para os 26, né? Abaixo dos 26. Então, comparando aqui desse ponto que ninguém sabe o que vai acontecer, eu já estou pagando menos, estou pagando 26,02. E eu ainda recebi 48 centavos de crédito. Então, quanto que vai me custar essa ação? Se a gente pegar, eu tenho essa obrigação de comprar 26,02, mas eu recebi o crédito. Se eu deixar isso acontecer, essa ação vai me custar 25,54. Mais ou menos por aqui, alguma coisa aqui. Então, quer dizer, eu estou pagando mais barato ainda. E eu vou comprar uma ação com preço mais abaixo. Eu não me importo de guardar essa ação aqui. Se eu pagando abaixo dos 25 aqui, eu não me importo. Então, essa tá de acordo com a minha estratégia de longo prazo. Outra coisa, por que eu faço isso em vez de tentar, por exemplo, ficar revertendo, tentar rolar? Eu posso fazer rolagem quando a gente adiciona crédito. Isso é um termo, um gerenciamento um pouquinho mais avançado. Mas por que eu faço isso também? Qual que é o outro motivo? Imagine aqui, a gente iniciou a operação aqui, né? A ação está aqui nos 27 e ela caiu aqui para os 26. E aí eu falo, eu compro, né? O cálculo que a gente acabou de fazer aí vai custar 25,54. Mas na maioria das vezes o que acontece? A ação chega aqui, ela sobe, ela vai, ou ela bate, ou ela fica por aqui e a opção vai perdendo valor. Então, é assim que mudou muito a minha estratégia. Se eu não me preocupo muito em comprar as ações, na maioria das vezes essa ação ela vai voltar aqui. Às vezes ela pode terminar aqui 26,5, 26,10. A opção vai perdendo valor. Então, quando isso acontece, muitas estratégias que eu ia gastar tempo fazendo gerenciamento ou manejo, né, que o pessoal fala, ela acaba sendo uma estratégia vencedora. Porque quando a ação volta acima do strike, né, a opção vai virar pó. Ela perde valor. Essa opção só vai ter valor se a ação cair abaixo. E se isso acontecer, eu até consigo também, vai complicando um pouco, mas eu sempre consigo reverter, né? Então, operando dessa forma, às vezes ela testa aqui a ação cai, testa o meu strike 26, e fica aqui, volta, e fica aqui perto, e o tempo vai passando, a opção vai perdendo valor, e eu consigo reverter, conforme eu falei, se de repente eu recebi 48, eu consigo pagar 10 centavos, 5 centavos, e assim, muitas das minhas estratégias que eu achava que estavam ali no vermelho, ou às vezes eu queria, né, não queria comprar as ações, operando dessa forma elas acabam sendo vencedoras. Então isso aumentou muito a minha taxa de ganho só de prêmio de opções. Mas, e novamente, se isso desse errado, se a ação continuasse caindo, eu não me importaria em comprar. Isso que eu faço. E depois com as ações em carteira, é uma empresa que paga dividendo. Né? Se você investe no longo prazo, a gente investe em ações que pagam dividendo. E depois, com as ações em carteira, você pode fazer a venda coberta, que é a próxima estratégia que a gente vai falar. Antes de falar da venda coberta, vamos resumir aqui a estratégia, né? Então a gente tem o prêmio, que é de 48 centavos, o comprador paga o prêmio, o vendedor recebe o prêmio, ele está assumindo, ele está recebendo esse dinheiro para assumir um compromisso, né? Ele está vendendo ali um compromisso. E quando a gente recebe esse prêmio, recebe esse crédito,
a gente ainda não está no lucro. A gente tem que esperar o resultado para ver o que vai acontecer. Conforme eu expliquei, você pode ter que reverter antes, você pode pagar mais por essa opção. Então, o vendedor recebe o crédito, mas ele ainda não teve o lucro. Ele só vai saber o lucro dele quando ele ou comprar as ações, reverter, né? Ou reverter a opção, no lucro ou no prejuízo, ou a opção vira pó. Tá? Então, esse é um ponto que as pessoas têm bastante dúvida. E as pessoas têm bastante dúvida também sobre o strike, né? Então, o strike você escolhe, né? É por isso que você tá no controle. Se eu não quiser fazer, eu acho que comprar a Petrobras a 26, quando você vende uma put, você tem que comprar, sua obrigação é essa, tem que comprar as ações pelo strike. E eu posso escolher o strike. De repente, eu quero só compro o Petrobras lá a 25. Eu posso fazer isso, só que o prêmio ele é menor, eu vou receber 30 em vez de 48. Que é uma estratégia válida também. Se você está usando o seu tesouro direto lá, você está recebendo aquele rendimento e mais esse valor, apesar de ser menor. Então, é assim que a gente adequa a estratégia a nossos investimentos de longo prazo. Outra coisa que o pessoal tem dúvida, o que acontece, né? Então, o ponto inicial era esse, e a opção vendida aqui é nessa linha amarela, que expira lá em 23 dias. Então, a ação ficando aqui 26, se a ação pode chegar a 26,02, mas não cair abaixo a 26,01, essa opção ela vai perdendo valor, e ela vai virar pó. A ação caindo, por exemplo, a 26, lá no vencimento, essa opção vai estar valendo 2 centavos. Mesmo caindo um pouquinho, se eu for paciente e conseguir reverter, talvez, eu ainda consigo reverter no lucro. Então, o que eu posso fazer? Eu posso deixar ir para o vencimento, e se acontecer, ficar acima dos 26, eu consigo reverter. Abaixo dos 26, eu consigo reverter talvez no lucro ou no prejuízo, ou aí vai dar exercício, né? Aí eu tenho que comprar as ações. Então, no caso da put, é isso. A gente pode deixar a opção expirar sem valor, se ela ficar acima dos 26,04. Eu posso tentar reverter ela antes, ela vai perdendo valor. Mesmo caindo um pouquinho, talvez eu consiga ainda ter lucro. Ou eu posso, se ficar abaixo dos 26,02 e de repente eu não fizer nada, não avisar a corretora, eu tenho que comprar as ações a 26,02. E agora a gente vem num outro ponto importante, que muita gente às vezes não entende isso, né? Que eu tenho a obrigação, eu tenho que comprar as ações. Aí a pessoa às vezes começa a fazer e dá certo, e ela tem uma conta de margem aprovada lá na corretora, aí o que ela faz? Ela vai aumentando os lotes. Conforme eu aumento os lotes, aumentei aqui para 1000, eu vou receber 480 se eu fizer essa operação 1000 lotes. Só que se a Petrobras cair, conforme eu falei, abaixo de 26,02, eu tenho que comprar 1000 ações. Então eu vou ter que 1000 ações a 26,02, vai dar aí mais de 26 mil. Então a pessoa tem que entender isso, que às vezes a pessoa quer fazer rolagem e aí ela aumenta muito o lote. Pode fazer, só que assim, você está mais em vantagem se você pode cumprir com aquele compromisso e guardar as ações. Né, conforme eu falei, é uma ação que você mantém em carteira. Então é isso, né? O segredo é esse. Você saber que você pode cumprir com aquele compromisso. Se der um cenário errado, se você não conseguir reverter a opção. Antes de seguir na fala da venda coberta, lembrando aqui que eu gosto de fazer no Tesouro Selic, porque o Tesouro Selic você não perde se você precisar resgatar ele, né? Então, às vezes, se der exercício e eu tiver que comprar, eu vou precisar do dinheiro. Então, esse dinheiro tem que estar na corretora em dinheiro, não renda fixa, você tem que estar convertido, tá? Então é por isso que eu gosto de fazer usando meus investimentos no Tesouro Selic. Então agora a gente vai falar um pouquinho da call. Bom, agora a call seria a venda coberta, né? Tem umas estratégias mais avançadas que a gente gosta de fazer nesse cenário aqui, mas eu vou ficar no básico aqui da venda coberta para não complicar. E aí o que acontece? A venda coberta, aí eu usaria as calls. Imagine que eu tenho aqui a Petrobras a 26, eu decido fazer... Eu uso aqui o mesmo vencimento que eu estava lá, só que agora eu vou fazer uma call. Eu poderia pegar aqui, a gente tem aqui os strikes, que é o preço de exercício. Você pode escolher o strike, né? Então eu posso escolher os strikes, só que quanto mais longe, a pessoa que está comprando a call, ela vai estar comprando direito de compra. Então quanto mais barato esse direito de compra, mais caro. Por exemplo, aqui o direito de comprar 25 sai 4,80. O direito de comprar 29 está aqui 11 ou 35 centavos. Então aqui é mais barato porque a pessoa vai estar comprando o direito de comprar lá acima do preço da ação. Quem que vai querer comprar 29, sendo que a ação está 27? Então para essa pessoa que está comprando a call,
A ação tem que passar dos 29 lá para ela começar a ter lucro, tá? Então, como a gente vai vender, a gente também, né, que acontece para o vendedor da call, né? A gente vai ter as ações em carteira, porque senão vai ser uma venda a seco. Lembrando que esse vídeo não é recomendação de investimentos, nem as operações, só estou usando aqui a Petrobras porque é que tem mais liquidez. Então, imagine que eu tenho as ações da Petrobras lá, aí eu vou escolher um strike. Eu posso escolher aqui o strike de 27,77. A ação tá 27,70. Eu posso escolher 27,77. Eu posso escolher qualquer strike aqui. Vamos escolher aqui o de 28,02. Então, eu vou fazer a venda. Eu vou receber. Eu clico aqui em venda. Eu posso pegar aqui o 28, strike 28 e receber 60. Ou se eu quiser, eu posso falar, vou olhar no mês seguinte e ver como que está o preço. Aí o 20, aqui não tem cotação, mas, por exemplo, 28,27, aqui está 1,40. Eu estou gravando esse vídeo, o mercado está fechado. Mas imagine que eu decidi ir no mês seguinte aqui, o prêmio está maior. Talvez não, tá? Quando o mercado estiver aberto, a gente tem um preço correto, talvez eu possa fazer aqui. Mas imagine que eu decidi, então, vir nos 48 dias aqui e vender essa aqui por 1,40. Então, novamente, eu tenho as ações em carteira e eu estou vendendo uma call agora. A pessoa que está comprando, ela vai ter o direito de comprar 28,02. Ela está lá por algum motivo, ou ela já comprou muito Petrobras e quer garantir o direito de comprar mais se a ação subir, ou por vários outros motivos. Pode ser alguém fazendo operações estruturadas aqui que envolve várias pernas. A gente não sabe a razão porque essa pessoa está comprando. Mas o mercado é isso. Quanto mais pessoas envolvidas, tem mais liquidez, mais fácil para a gente operar. Então tá lá. Aí o que vai acontecer? Então vamos mudar essa linha aqui agora para 28,27. Mais ou menos aqui. 28,28, tá ali. Então tá ali. Então a ação ela tá aqui, a 27,70. Estou vendendo uma call um pouquinho acima, por 1,40. Imagine que eu tenho 100 ações. Se eu tiver 1000 ações, eu posso multiplicar isso aqui por 1000. Receberia 1.400. Então eu vou receber esse prêmio. Eu tenho as ações, eu vendi essa call. A pessoa que está do outro lado, ela tem o direito de comprar. Então eu recebi esse prêmio, ainda não estou no lucro, vai dependendo do que vai acontecer. Então novamente, né, se agora aqui é o contrário, né, a ação está aqui nos 27. Se a ação continuar caindo, no caso da call, ao contrário, quanto mais a ação cai, ela fica fora do valor. Então se a ação que saiu aqui dos 27 e ficou onde ela está ou caiu, essa opção ela vai perdendo valor. Aí eu posso comprar essa opção de volta antes do vencimento. Eu posso pagar, se ela chegar a 40 centavos, eu vendi, recebi 1,40, eu compro de volta por 40 centavos, ganhei 1 ou 100 reais. E se a ação, bom, então eu posso reverter essa opção, ou se a ação cair abaixo da onde ela está aqui, 27,70, e ficar aqui abaixo, essa opção vai virar pó no vencimento, ela desaparece, e só sobra 1,40. Então, no mesmo caso da put, se eu quiser o prêmio cheio, 100% do prêmio, eu tenho que levar até o vencimento para receber esse prêmio. Mas eu gosto de fechar antes, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer com a ação. Mas esses são dois cenários. A ação não chegou até os 28, a ação pode ficar nos 27, ela pode subir até 28 e o strike é 28 e 27, né? A ação pode subir até ali os 28, 27, desde que ela não passe esse valor, essa opção vai virar pó. Tá? Então posso ficar com 100% do prêmio ou reverter antes. E aí a ação passando dos 28 e 27, aí o que vai acontecer? Eu posso tentar reverter essa opção, se ela não subir muito, eu ainda consigo talvez pagar menos que em 40, se ela não subir muito. Mas conforme a ação sobe, o cara que comprou essa call começa a ganhar valor. Então se a ação chegar, por exemplo, vamos dar um exemplo extremo aqui, a 38 e 27, chegou lá em cima lá. Então essa opção ela vai estar valendo 10 pontos, ela vai estar valendo 10 em vez de 1,40. Imagina se eu tiver que comprar 10 vezes 100 é 1.000. Então eu vou pagar 1.000, sendo que eu recebi 1,40, eu vou perder 860. É isso, só que assim, isso se eu quiser reverter a opção no prejuízo. Eu posso rolar essa opção, que é um tema mais complicado, ou eu posso entregar minhas ações. E aí eu não perdo nada. Se eu tiver as ações de carteira, eu não perdo. Por exemplo, se eu tiver aqui, eu recebi assim 1,40, a ação subiu, eu entrego minhas ações, eu deixo rolar. Eu entrego minhas ações a 28 e 27. Então, eu vou vender minhas ações a 28 e 27 e eu fico com o prêmio total de 140. Tá? Então, agora o seguinte é que se o custo das suas ações foi bem abaixo de 28 e 27, você está tranquilo. Agora, se o custo médio das suas ações está lá 30, aí se você vender a 27, você vai tomar um prejuízo, né? Mas você ainda está recebendo um prêmio que compensa, mesmo se o custo das suas ações for 30,
você vendeu por 28, 27, você vai perder aí, não, você vai perder 1,70, recebe 1,40, você está no prejuízo. Então, se você comprou as ações lá embaixo a 20, você está tranquilo. Mas por que eu não estou fazendo venda coberta? Porque na Petrobras agora? Porque é aquilo da análise fundamentalista, que a gente acabou de falar. Eu prefiro mais estar comprando agora. A Petrobras perto de 20 ali, eu não me importo em comprar. Então, eu tenho outras ações para fazer venda coberta, tem a Vale, né? Então é isso, eu não estou fazendo agora, eu vou esperar ela subir aqui perto dos 35. Eu gosto de fazer a venda coberta aqui, lá perto dos 40. Claro, a Petrobras pode chegar a 70, ninguém sabe, né, o que vai acontecer lá no mercado de petróleo. Mas do cenário que está aí, não acho que vai aumentar tanto, né? Os gastos agora com esse novo governo vão aumentar, os lucros devem diminuir, só se o petróleo aumentar muito mesmo. Tá? Então a Petrobras voltando aqui aos 35, 36, eu começo a fazer venda coberta. Agora, se eu não quiser vender minhas ações, a gente pode fazer por exemplo, aqui eu dei o exemplo, de repente eu estou nesse cenário aqui com a ação a 27,70, eu posso, já estou numa data aqui mais longa, né, que o prêmio das opções é maior, eu posso olhar um prêmio lá em cima, por exemplo, R$30,77, eu vou receber só 40 centavos, mas a ação tem que chegar lá acima dos 30. É uma coisa que você pode fazer também, vender bem mais fora do dinheiro, para trazer mais renda aí na sua carteira, né? Você já está recebendo dividendos com suas ações, você agora pode adicionar aí a renda extra com as opções. Se você assistiu esse vídeo até aqui, muito obrigado pela sua companhia, eu espero que você tenha gostado do conteúdo. E para melhorar mais ainda o conteúdo que a gente faz aqui no canal, eu vou deixar na descrição aqui os vídeos que eu mencionei durante a aula, e também vou deixar o link do nosso site. Eu vou estar fazendo um formulário lá de pesquisa e eu queria saber de você quais as principais dúvidas, o que te impede de operar opções, se você já opera, quais a maior dificuldade que você tem. E aí vou melhorar o conteúdo aqui do site e tentar focar esse conteúdo diretamente nas dúvidas que as pessoas têm, nas maiores dificuldades. Então, se você entrar no site aqui, vai ter um link lá para fazer essa pesquisa, ou vou deixar o link direto aqui na descrição, o link de uma pesquisa. Seria muito legal se você puder responder. Então é isso aí. Então, obrigado novamente pela sua companhia até aqui e eu vejo você no próximo vídeo.